Vamos então chamar Carlos Ferreira, que já está por aqui, combinando com o cenário. Bom dia, Ferreira. É verdade, ele pegou até um susto. Bom dia, Fábio, bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Esta quinta-feira vem rica, tem até baú. Olha aí. Ação ambiental, o negócio está bom. Legal. E o Paysandu? Bom, o Paysandu precisa voltar a vencer na Série B e, de preferência, já no domingo contra a Chapecoense, né? Ou pelo menos pontuar, um empate que seja, mas o Paysandu precisa pontuar em Santa Catarina. Agora, a questão de precisar voltar a vencer é muito por conta do fato de que já são 4 rodadas sem o Paysandu vencer no campeonato. Então, missão dada, missão a ser cumprida pelos bicolores. Durante os treinamentos desta semana, o pensamento na Curuzu está voltado para apenas um objetivo. Na situação que a gente ficou 9 jogos sem perder e não conseguiu sair da zona, a gente não conseguiu sair da posição que a gente estava, então a gente não pode pensar em outra coisa a não ser vencer. O Paysandu precisa dos 3 pontos já na próxima rodada. Até porque se antes do jogo contra o Vila os bicolores ostentavam a sequência sem derrotas, agora o time está 4 rodadas sem vencer. E a mudança de perspectiva gera urgência. A gente está em penúltimo lugar, então não tem como a gente não pensar. Igual eu falei na outra entrevista aqui, a gente está no sentido de urgência mesmo. Tem que vencer os jogos, tanto fora, tanto em casa. A gente tem que pensar nisso. Além da posição na tabela, que é o ponto mais evidente, as probabilidades projetando o futuro não são animadoras. Segundo o Gato Mestre, uma ferramenta do Globoesporte.com que calcula as chances de acesso e descenso na Série B, colocam o Paysandu neste momento com 58% de chance de ser rebaixado. Apesar de faltarem 17 jogos para o final do campeonato, o risco de queda ainda é real. E sem negar a realidade, os jogadores só pensam em sair dessa situação o mais rápido possível. Foi falado a gente está 8 jogos sem perder e estamos a 8 pontos do G4. Mas estamos a 8 pontos do G4, mas ainda estamos no Z4, independente. Não tem como pensar lá na frente, sendo que a gente não conseguiu o primeiro objetivo ainda, que era sair do Z4. Então, é vencer o máximo de jogos, pontuar e é isso. Não tem como pensar em outra coisa. Pelo menos na palavra, o Paysandu mostra que não há abalo. Pelo contrário, há confiança para voltar a vencer e mudar a perspectiva sobre o futuro. Eu acho que não só eu, como todo o elenco está confiante. Como a gente estava falando, quando a gente estava 9 jogos sem perder, não estava tudo mil maravilhas, e não é porque agora a gente perdeu que está tudo ruim, não está. Então é buscar evoluir o que a gente precisava melhorar, né? E acertar, ajustar para que a gente possa ir lá e conseguir os pontos. Bom, a questão do Paysandu, a leitura sobre a campanha do Paysandu na fase Claudinei Oliveira é a seguinte: até o jogo contra o Coritiba, que foi a última vitória do Paysandu, 5-2 lá em Curitiba, o Paysandu jogou o aproveitamento lá para cima, né? Aí vieram essas 4 rodadas em que a equipe teve empates e a derrota para o Vila Nova. Isso tem muito a ver com o que nós comentamos ontem, o fato de que o Paysandu começou a chamar demais a atenção, obviamente, chegou a ser o time com melhor aproveitamento dentro de determinado período da competição. Vai a Curitiba, goleia o Coritiba, então líder do campeonato e que estava invicto a 9 rodadas. Por 5-2, o Paysandu passou a ser estudado com muita atenção nos seus detalhes pelos adversários. E o Vila Nova foi quem melhor aplicou isso, com uma marcação implacável no jogador que tem sido assim, a válvula de escape do Paysandu, o Maurício Garcês, que não conseguiu jogar, né? Foi muito marcado. E o Paysandu ficou sem maiores alternativas. Então veio daí também o alerta para a necessidade de criar alternativas. Com o que tem para o técnico Claudinei Oliveira fica bem difícil, porque não tem peças que deem a ele condições de um repertório mais amplo. Para o jogo contra a Chapecoense, ele vai com o que tem, com a possibilidade de poder contar com o Rossi, que o Rossi já passou pela transição, já se recondicionou, mas o Claudinei já disse, só joga quando estiver pronto. Então, que seja domingo, imaginamos que sim, aí já seria uma bela nova opção.
Acontece que o Paysandu tem, segundo o presidente Roger Aguilera, contratações engatilhadas para o momento em que for liberado da punição pela FIFA. Aí ontem, o Paysandu partiu para um plano A e achou uma solução no plano B. Qual foi o plano A, Márcio e Fábia? Foi recorrer ao futuro para buscar dinheiro e resolver problema do passado e destravar o presente. Seria antecipação de verba da CBF do exercício 2026. Então, parecia resolvido dessa forma, de repente veio para o Paysandu a notícia de que houve um reajuste no patrocínio do Banco Regional que patrocina o clube, que isso gerou um crédito que vai resolver essa questão. O Paysandu, então, tem essa verba para resolver junto ao Torreense de Portugal, pagar a dívida que tem, 550 mil reais, é em torno disso, e aí se livrar da punição da FIFA e poder anunciar e receber reforços, se registrar e colocar para jogar novos atletas, essas novas opções que o técnico Claudinei Oliveira tanto está precisando. É essa a história. A gente vai trazer mais atualizações do Paysandu logo mais. Vamos agora falar de remo. Bom, do clube do remo, o uruguaio Cristian Tassano, que é zagueiro, é uruguaio com cidadania italiana e rodagem pelo mundo inteiro, já jogou em diversos... Na verdade, o Brasil é o 7º país onde ele vai jogar. Pela primeira vez veio jogar no Brasil. Cristian Tassano, zagueiro, foi apresentado ontem pelo Clube do Remo. O quarto estrangeiro contratado nessa janela de transferência foi devidamente apresentado no Baenão. É o uruguaio Cristian Tassano, que chegou falando das suas características de jogo. Eu sou um jogador muito competitivo, gosto muito de jogar, de sair jogando, gosto muito de organizar, mas também não sou burro. Se tenho que meter uma bola fora, se tenho que meter uma bola acima, vou a meter, porque o primeiro que tenho que fazer é dar segurança aos meus colegas. Tassano disputou a última temporada europeia pelo Feirense, da 2ª Divisão de Portugal. A última partida dele foi há 3 meses. Contudo, ele já se coloca à disposição do técnico Antônio Oliveira. Só que há algumas ressalvas. Ninguém mais que eu tem vontade de jogar, mas também é certo e é uma realidade que hoje não estou 100% para jogar. Posso entrar, posso fazer o meu melhor, mas não estou para jogar 90 minutos. No remo, o uruguaio terá que lutar bastante pelo seu espaço. Ele terá a concorrência de outros 5 atletas da posição. Vai ser uma competitividade saudável com os meus colegas, cada um tem características diferentes e pronto, vai ser, nós temos que fazer nossa parte, é treinar, fazer o melhor dia a dia e depois é o treinador quem escolhe. Cristian Tassano foi revelado pelo Danúbio do Uruguai e chegou a disputar uma Copa do Mundo Sub-20 pela seleção do seu país lá em 2015. Depois passou por clubes como Sevilha da Espanha, Twente da Holanda e Rosário Central da Argentina. Estava no futebol europeu desde 2020, onde iria seguir na próxima temporada. Mas um chamado do Remo fez ele aceitar o desafio de defender uma equipe brasileira pela primeira vez na carreira. Muitos jogadores europeus estão voltando para aqui para jogar na Série A, que é muito forte, também na Série B. E pronto, eu acho que foi uma boa escolha vir para aqui, num bom momento da minha carreira, com a experiência de Europa. Cristian Tassano está vivendo uma fase de adaptação ao clima, ele diz que já avançou bastante nessa adaptação e também se recondicionando fisicamente. Teve uma semana de trabalho com o elenco do Remo, vai seguir trabalhando até ficar no ponto e aí sim vir a ser acionado pelo técnico Antônio Oliveira. O Remo em campo neste sábado, 4 da tarde, contra o Botafogo de São Paulo. E esse jogo, em função da vitória do Remo sobre o América, gerou uma expectativa de casa cheia e seguramente vai ser assim, sábado no Mangueirão. Então o Remo está orientando os seus torcedores para uma mudança fundamental no que diz respeito a estacionamento no Mangueirão. Eu tenho até umas fotos aqui do estacionamento do Mangueirão, saber como é que fica aí, né?
até organizar os carros da forma que está aí, há todo um grande fuzuê ali para chegar, né, para chegar a esse ponto. Como é que vinha funcionando? Os motoristas compravam o ingresso do estacionamento ali na hora. Então, você coloca aí 1 minuto e meio, 2 minutos, até o atendimento de alguém, as filas que se formavam no acesso ao Mangueirão, até na Augusto Montenegro, enfim, nas vias de acesso. E até por uma posição do Ministério Público de exigência de que fosse encerrada essa venda de ingresso lá no Mangueirão, no sábado não haverá venda de ingresso de estacionamento no estádio. Os torcedores têm que comprar através de um site, loja do Remo, buscar essa compra antecipada, porque não haverá venda no local, justamente para que o fluxo possa ocorrer sem os atropelos que vem ocorrendo ultimamente. É uma providência fundamental e os torcedores precisam se adaptar a isso. Portões serão abertos 3 horas antes. Então, são condições que estão sendo criadas para evitar os tumultos, mas vai muito também da consciência do consumidor nessa história. Tem que se organizar para comprar tudo com antecedência, é só chegar lá, entrar e curtir esse jogo. Bem isso. Você já compra um ingresso com antecedência, que vai de carro, já compra o estacionamento logo, já facilita e organiza tudo junto com o clube. E agora, Ferreira Baú, temos história hoje? Vamos lá? Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte: o estádio do Clube do Remo, o estádio Baenão, vai fazer aniversário amanhã, no feriado de 15 de agosto, vai completar 108 anos. O estádio Baenão tem um símbolo do Clube do Remo, que é o Leão de Pedra, sim, já tantas vezes destacado, né? Agora, eu vou mostrar o Leão de Pedra e fazer uma relação aqui, desafiando vocês. Aí no telão, vamos ver, olha o Leão de Pedra e um navio da Enasa, a empresa de navegação da Amazônia, lá no início dos anos 70. Qual é a relação que vocês fariam do Leão de Pedra com esse navio? Foi transportado num navio? É o que eu imagino, ser transportado. Nada mais óbvio, né? Ok. Então, aí eu vou contar essa história e depois eu vou destacar aqui um fato que envolveu o Leão de Pedra. Aqui é o seguinte: um torcedor do Remo, um empresário lá em Macapá, enviou pelo irmão dele uma encomenda para o engenheiro José Brito, aqui de Belém. Essa encomenda era pesada, volumosa, e o torcedor que trouxe, irmão de quem enviou, torcedor do Paysandu. O torcedor do Remo que enviou a encomenda não disse do que se tratava. Então, o torcedor do Paysandu trouxe no navio da Enasa, o comandante Jucá trouxe o que o irmão dele, o empresário lá de Macapá, enviou, o Leão de Pedra do Baenão. Quando a história foi revelada, aí você já pode imaginar, os dois discutiam muito o futebol, né? Rivalidade Remo e Paysandu. Aí o aborrecimento do bicolor, que trouxe o Leão de Pedra para o Baenão, nesse navio da Enasa, e esse leão foi instalado no Baenão em 1972. Agora nós vamos para a imagem seguinte, porque aí nós já estamos com o episódio mais polêmico que envolveu o Leão de Pedra no Baenão. O Albertinho fez esse gol contra a Tuna no Campeonato Brasileiro de 2001 e botou a camisa do Paysandu na estátua do Leão, ali do Leão de Pedra. Aí o que aconteceu em seguida? O leão foi lavado com água sanitária, né? Teve toda essa onda. A Beth Cheirosinha, né? Se encarregou de limpar. Folclore do Leão de Pedra no Baenão, o Leão de Pedra que o comandante Jucá, torcedor do Paysandu. O comandante Jucá era o torcedor do Remo, né?
Do Paysandu. Do Paysandu. É o que trouxe Hermano Jucá, torcedor do Paysandu. O José Brito, que era o azulino. Hermano Jucá, torcedor do Remo, empresário lá em Macapá, usou o irmão, comandante Francisco Jucá, para trazer o leão de pedra sem que o bicolor soubesse o que estava trazendo e entregar ao engenheiro José Brito, que foi quem instalou o leão de pedra no Bainão. Essa aqui é a história. Perfeito. A estátua do leão, que é bem famosa, né? Chegou aqui com as mãos de um bicolor, né? Curiosidade. Bicolor. Muito boa essa história. Fechado o baú? Vamos lá, times amadores. Desfile dos amadores, começando com Boca Juniors de Castanhalzinho, município de Barcarena. Avançando agora com Escolinha VIP do Acará. Quem vem? Grêmio, do Campeonato dos Representantes da Indústria Farmacêutica, Belém. Esporte, do mesmo campeonato dos Reps, Belém. Cruzeiro Master, projeto HCJ Ananindeua. Os especiais. Imodestos. De Belém. Estão os especiais. A Associação Intermarajó é de Afuá. O pessoal aí é bom de pedalada, hein? Com Pode ter certeza disso. Quem vem? Juventus, Distrito Industrial, Ananindeua. Grêmio Cinquentão é de Bragança. E o Vila Samari, ou Samari, Santa Isabel do Pará. Muito bem, Ferreira, eu estou lembrando quando a gente comentou a primeira vez um time daquele campeonato dos raps, né, que são os representantes da indústria farmacêutica, a gente ficou na dúvida, né, a gente achava que era alguma a ver com música. Por isso que é importante quando vocês demoram essas informações, às vezes deixar algum detalhe para a gente ter noção do que de fato se trata. Então, tá aí o campeonato dos raps, que agora a gente sabe do que se trata. E vamos agora com os gols, né, Ferreira? Os gols mais bonitos que nós mostramos essa semana. Beleza. Os gols habilitados para a disputa, né? A disputa da tela da obra de arte. Vamos lá. Começando com o Thiago, do Dragons, na Liga Belém de futsal. Série de dribles e o gol na saída do goleiro. Belo gol do Thiago, mais uma vez. Saiu de uma sequência de dribles para essa finalização perfeita. Mateuzinho, veteranos do quilômetro 38 lá de Maracanã, olha só essa finalização. É um belo gol mesmo. Com efeito, inclusive, bola no ângulo, grande gol do Mateuzinho, mais uma vez. Os veteranos lá do 38 Maracanã. A Clara, do time das Atrevidas, olha que finalização dela também, né? No futebol na areia, lá em Igarapeaçu. Ajeitou, bola para a rede. E colocou, né, com muita consciência, com muita precisão. O Rony Belém faz esse gol de letra lá no Caixa Pará. Veja de novo, aí está a finalização de letra, matou o goleiro ali. E o gol do Bico Santarém, no Repá da Vila do Pau Amarelo, lá em Santarém Novo. Grande gol do Bico Santarém. Aí mais uma vez, ganhou a marcação, encobriu o goleiro, esbanjou categoria na finalização, o Bico Santarém. O João Neto, do União, na Copa Rural de Timboteu, que cobrança de falta, hein? Boa. Que precisão na cobrança de falta. Copa Rural de Nova Timboteu, com esse golaço, ganhando moldura aqui na tela do Bom Dia Pará, o gol do João Neto. E o André, do Galeão, lá na Vila Timboteu, também com a finalização com cobertura. Mais uma vez a gente vai confirmar. Olha só, a chegada da bola, ele arruma de canhota e aí já dá o lençol do goleiro. A bola beija a rede, grande gol do André, do Galeão. O Tonzinho fez esse golaço na cobrança de falta. O Vila Velha, campeão de Portel na decisão com Santa Rita, e esse golaço do Tonzinho na conquista do Vila Velha, lá em Portel. Fechamos aí. Muito bem. Ferreira, só fazer uma interrupção rapidamente nos amadores, porque chegou a informação aqui do César Carvalho a respeito daquele navio que a gente mostrou, que foi o navio que trouxe
a estátua do leão, ou leão de pedra, como você falou. Ele diz aqui que o navio se chamava Lobo da Almada. E eu estou pesquisando aqui, realmente tem um navio Lobo da Almada que fazia parte da ENASA até então. Enfim, fica a informação aqui se realmente está ali, ó. Não dá para enxergar o nome. Né? Não, quando eu fiz a pesquisa para chegar a essa foto, eu realmente tive esse contato com esse nome, né? nome aí, é porque na foto navio. a gente não consegue fazer a leitura, porque geralmente fica ali no casco do navio o nome da embarcação. Mas olhando aqui, é bem parecida com Seria uma coincidência mais uma bem coincidência, né? Pelas mãos de um bicolor no navio Lobo. Assim veio o leão de pedra de Macapá para Belém. E obrigado ao César pela informação e está acompanhando aqui o BDP. Bacana. Mandou para o WhatsApp. Perfeitamente. Ferreira, Sim. a gente segue falando de esporte, mas agora de boas ações também. Pois é, está valendo aqui o troféu BDP Verde e as ações estão chegando. Agora vem de Capitão Poço, a história da expedição no Rio Guamá, que tem também a sua conotação de mensagem em defesa do meio ambiente. Essa é uma atividade sem fins lucrativos que reúne canoístas, né, tanto da canoa havaiana quanto do caiaque, praticantes do stand-up paddle e do bote. Né, é uma diversidade de muitos atletas, é muita gente que tem o objetivo de incentivar o esporte, né, e divulgar esse esporte, de incentivar a atividade física para cuidar da saúde, mas principalmente de chamar a atenção das autoridades e da população para os problemas ambientais que o complexo bioma do Alto Rio Guamá vem enfrentando, né? Então, nós vivemos desafios ambientais e eu acho que é dever de todos chamar a atenção, observar essas realidades ambientais nas quais nós estamos inseridos. Então, a Expedição Alto Rio Guamá tem essa função. É uma atividade que acontece desde 2014, né? O ano que vem vai ser a nossa 9ª edição, porque de 2014 a 2026, o ano que vem, nós não fizemos, ela não aconteceu em todos os anos, eu mesmo não participei desde a primeira. Tá aí, essa expedição que percorre cerca de 88 quilômetros, e aí tem toda uma celebração da natureza, né? Com essa mensagem, como disse aí o professor Rondinelli Coelho, lá de Capitão Poço, e aí não só o pessoal da região, vai muita gente também aqui da capital, e há uma grande confraternização nesse evento com essa mensagem de chamar a atenção das autoridades para a importância de preservar o espaço, pela importância que tem, mostrar também a importância que tem o Rio Guamá para todos esses municípios que ele corta até chegar aqui, ter contato com a Baía do Guajará, e a região de Capitão Poço, Ourém, está muito bem inserida nisso. Aí você vê que é realmente uma grande festa, e esse trabalho concorre com os que nós já mostramos aqui, o do Cafeteua lá de Ourém, né, da limpeza também das no Rio margens Guamá, de né? Igarapé, ali tendo a ver também com o Rio Guamá. A ação que nós mostramos ontem do Papaléguas com o Paysandu, incentivando o uso das bicicletas do no Papão trânsito Léguas, né? em Papão Belém. Léguas, né? Papão Léguas. Eu falei Papaléguas? Isso. Papão É Léguas. uma associação do Papão com Papaléguas, né? Então, vamos seguir recebendo ações até nós definirmos o primeiro momento, a primeira rodada de avaliação para destinarmos o troféu que foi confeccionado pelo artesão, o Bada lá de Marapanim. E aí eu tenho uma informação muito importante. O Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará é quem vai fazer a avaliação dessas ações que nós estamos mostrando e definir quem é que leva o troféu. Eu conversei ontem com o professor Gilberto de Miranda Rocha, e aí está fechado, essa avaliação virá da Universidade Federal do Pará para decidir quem é que leva o troféu. Independente de quem leva o troféu, todos os que estão enviando trabalhos que nós estamos mostrando aqui estão dando uma contribuição à causa, chamando a atenção, mostrando o que está sendo feito, mas principalmente chamando a atenção de todo mundo para a importância de preservar
o meio ambiente. Excelente. O Núcleo de Meio Ambiente, o NUMA da UFPA, é referência quando o assunto é preservação ambiental, debate sobre o assunto. O professor Gilberto Rocha também, que tem anos nessa carreira, é uma excelente pessoa para decidir qual é a melhor prática, né? Todas as iniciativas são excelentes. E aí a gente vai eleger dentre essas muitas boas iniciativas a que vai levar esse troféu. Portanto, sigam mandando, né, Ferreira? Trazer essa decisão absolutamente técnica, né? E de gente que tem absoluta autoridade para tratar do assunto. Continuamos aguardando, então, a chegada de novos trabalhos, registros de novos trabalhos, dessa contribuição que o esporte, nas diversas modalidades, pode dar à questão ecológica. Eu vou, mas eu volto, e no retorno a gente vai trazer não só esporte e saúde, mas também gols da Copa do Brasil de futsal, o jogo de ontem lá em Breves. O Magnus recebeu, o Begafor recebeu o Magnus de Sorocaba, um time com vários jogadores de seleção brasileira. Foi um festão. Vamos ver no que deu daqui a pouco. Até, Ferreira. Valeu, Ferreira. Obrigado. Agora 8 horas, 8 minutos, ou melhor, 8h07, o relógio já vai virar. Carlos Ferreira por aqui, já Virou. Vamos? Virou. Virou. Não, ainda não, vai virar. Não virou. Quem virou é tu, né? Vai, Ferreira, vai. Tu virou. Vai, Fábio, vai. Aí, tá melhorando. Está chegando. O Galo é o Enea campeão de Limoeiro do Ajuru. 9 títulos consecutivos no futsal. Juventude, Cidade Nova, Ananindeua. Família Real Matismo, do Mosqueiro. Gostou dessa? Essa é boa, eu me Gostou, né? identifiquei. Time do futuro do Márcio. Repá dos Pais, Curral do Meio, Cametá. Pedra Doida, Distrito Industrial, Ananindeua. Clube do Remo do Murinim, Benevides. Baixada FC, Vila Arapiranga, Concórdia do Pará. Livramento, São Domingos do Capim. Santa Luzia, do Rio Moju, Gurupá. Manos Futebol Pelada, de Icoaraci, fechamos aqui o desfile dos amadores. Muito bem, obrigado a todos que participaram. Agora vamos com Esporte e Saúde? Agora. O esporte para cuidar do corpo, correto? Sim. E cuidar do corpo para o esporte também. É esse o nosso tema. Que a atividade esportiva precisa estar em nossas vidas, todos nós já sabemos. O que precisamos identificar e saber é que para você iniciar uma atividade, seja de alta ou de baixa intensidade, você precisa preparar o seu corpo. Com a crescente, com o aumento dos números de corrida de rua, crossfit, beach tênis, futebol, enfim, qualquer modalidade que seja, aumenta também os números de lesões. Não pela prática esportiva, mas sim por você não preparar o seu corpo de maneira correta para exercer a atividade ou até mesmo para exercer o seu trabalho. Se você é um daqueles que passa muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou então dirigindo, vai para um lado, para o outro, você precisa recuperar o seu corpo de maneira adequada e segura para que no dia seguinte você consiga exercer da mesma forma o seu trabalho ou a sua atividade esportiva. Com isso entra o trabalho de liberação, onde dentro da fisioterapia nós temos diversas técnicas que podem auxiliar nessa recuperação muscular, com o uso do dry needling, a bota de compressão pneumática, a própria liberação específica, mobilização articular, diversas formas que nós conseguimos aumentar o fluxo sanguíneo, prevenir possíveis lesões devido a sobrecargas musculares e até mesmo reduzir estresses da sua rotina. Aí o alerta, as orientações do Elias, que é fisioterapeuta, nessa contribuição aqui ao esporte e saúde. E além da prevenção, existe o pós-trabalho, o pós-exercício nesses cuidados, como a gente vai mostrar agora aqui, a importância da massagem, né? E aí você tem atletas de corrida, no antes e no pós-corrida também. Então essa, na realidade, é a grande mensagem, né? Ter essa atenção para cuidar da musculatura, evitar lesões, fundamentalmente isso, evitar lesões, ou na lesão ter esse cuidado para abreviar a recuperação, digamos assim, o foco do Esporte e Saúde de hoje, na mensagem que nós estamos
trazendo com a mensagem fundamental de estimular, sobretudo quem é sedentário, né? Sim. A prática do esporte, seja qual for a modalidade, ter esse cuidado com o corpo. Afinal de contas, nós temos uma vida cada dia mais acelerada, com prejuízos à mente e ao corpo, e o esporte traz o benefício tanto à mente quanto ao corpo, desde que com esses cuidados todos que o Esporte Saúde alertou hoje. Importante, você acaba exigindo muito do corpo, né? Na sua rotina, no esporte também isso exige, e é importante dar uma trégua para ele de vez em quando. Até porque não é só uma questão de excesso de compromissos, de atividades, acaba sendo também uma insuficiência do sono, uma irregularidade de alimentação, e aí a atividade esportiva vai gerando essa compensação, dando equilíbrio. Maravilha. Muito bem, Ferreira, vamos agora com futebol profissional? Vamos sim, porque o Paysandu joga no domingo contra a Chapecoense e está ajustando o seu time para esse jogo com a intenção de quebrar o jejum, esse pequeno jejum de 4 rodadas sem vencer, ou no mínimo pontuar lá em Santa Catarina diante da Chapecoense. O Paysandu, que está destravando lá na FIFA a questão do transfer ban, e na próxima semana já vai ter anúncio de contratações, já vai dar ao técnico Claudinei Oliveira novas alternativas. Claudinei Oliveira tem um histórico de salvação de times na mesma situação em que ele pegou o Paysandu, e com êxito, né? Foi assim no Santos, foi assim no Vila Nova, foi assim no Avaí e foi 2 vezes assim na Chapecoense. Salvou 2 vezes a Chapecoense. Então tem muito crédito, muito respeito lá em Chapecó. Já o Remo joga no sábado contra o Botafogo, esse jogo no Mangueirão. O Remo está alertando os torcedores para que cheguem cedo, que não vai haver venda de ingresso para estacionamento no Mangueirão, então é preciso comprar com antecedência. São orientações para evitar maiores transtornos ou minimizar transtornos, afinal de contas é jogo para Mangueirão lotado. Sábado, 4 da tarde, o Remo contra o Botafogo que é concorrente do Paysandu. Domingo, o Paysandu contra a Chapecoense, também 4 da tarde, Chapecoense que é concorrente do Remo, o que significa dizer que se os dois fizerem sucesso, um também estará fazendo favor ao outro. Que seja assim, então. Torcida. Ferreira, obrigada. E o Bregafó, Ferreira? O Bregafó jogou ontem na Copa do Brasil de futsal, lá em Breves. E esse jogo, que foi o primeiro da etapa eliminatória da competição, foi vencido pelo time do Sorocaba. Temos os gols desse jogo. O Magnus, né? Cauê fez os 2 gols do time do Sorocaba, que agora está muito bem encaminhado, né? O Gordo descontou para o Bregafó lá de Breves, e no dia 19 haverá o jogo de volta em Sorocaba. O Bregafó teria que vencer para provocar prorrogação, mas é o grande favorito, o time com atletas de seleção brasileira, né, como o Rodrigo Capita, por exemplo. O jogo acabou e os atletas ficaram mais uma hora no ginásio, dando autógrafos, atendendo, tirando fotos com os torcedores. Me informava há pouco o Zezinho Vieira, a repórter que fez a cobertura lá nessa partida.